coloca a taxa de 4%, 3% e 2%. Olha bem, eu posso eliminar o zero. Se é diretamente aos dois, é só multiplicar. 2 vezes 4, 8 cotas. 3 vezes 3, 9 cotas. 5 vezes 2, 10 cotas. Um total de 27 cotas. Eu quero dividir um juro de quanto? R$270. Então, 27 cotas são 270. Uma cota vale R$10. Fim. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. 10 vezes 10, 100 e fim. Acabou. Tá ok? Bom dia, Catarina de Itajubá. Obrigada pela informação. Mas chama Maria Luísa. A Catarina me disse que a apostila que está disponível chama-se Matemática em INSS, como eu disse para vocês, que eu chamei o arquivo, e esse exercício está no slide 307, tá certo? No nosso caso, nós estamos no exercício 21, é o slide 311. Tá ok? Pode colocar lá para mim? Obrigada, muito obrigada, Catarina. Lá de Itajubá. Bom dia, Itajubá. Bom. Olha bem. Aí depois tem uma questão da UNB, tá certo? Que é bem tranquilo, olha só. São 84 empregados e a razão entre homens e mulheres é 4/3. Significa que homens têm 4 cotas e mulheres têm 3 cotas. 4 mais 3, eu tenho um total de 7 cotas, que equivalem a 84 funcionários. Então, 84 dividido por 7, cada cota é 12. Se homens têm 48, fiz a conta, né? Que sacanagem. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 3, 36. Então, eu tenho 48 homens e 36 mulheres. E aí é só responder, aí fica fácil, né? Sabendo a resposta, aí morreu. Tá ok? Muito bem. São questões de certo e errado, que caíram numa prova, mas o que eu quero é o seguinte. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao dobrarmos uma, dobramos também a outra? Certo. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao dobrarmos essa, a de cá fica dividida por 2, ou fica reduzida à metade. Tá certo? Grandezas diretamente é, se eu aumentar um lado, aumenta do outro na mesma proporção. E a inversamente é o seguinte, o que aumenta de um lado, diminui no outro em proporções inversas. Dobrou, dividiu por 2. Ok? Entendido isso? Na mesma proporção. Dobrou e dividiu é a mesma coisa. Tá certo? Beleza. Aí a grande dúvida de vocês chama-se regra de 3. Quando a gente aprendeu regra de 3, eu não sei se foi assim que vocês aprenderam, eu aprendi assim, é o seguinte. Quando que a setinha vai ser para cima e quando que a setinha vai ser para baixo? A grande dúvida, pode jogar aqui, era, por exemplo, eu tenho operário, aumentou o dia, mas diminuiu horas por dia, mas aumentou a capacidade de cada um, mas diminuiu a dificuldade do trabalho, mas dobrou a quantidade de trabalho, e aí vai. A grande dúvida nossa era, quando que, se aumentar aqui, diminuir aqui, etc, etc, e eu trabalhar essa ideia, quando que vai ser setinha para cima e quando que vai ser setinha para baixo? Então, o que vocês vão fazer? Eu, pelo menos, faço assim. Eu leio o problema,
e arrumo da seguinte maneira. Eu sempre coloco a pergunta em primeiro lugar. Tá vendo? Eu leio, escrevo a pergunta, 1 dado, 2 dados, 3 dados e assim por diante. Comparo cada dado com a pergunta separadamente. Eu pergunto assim, ó, para esse cara aqui. Se eu aumentar, vai aumentar? Aumentou. Aumentou é diretamente. Se eu aumentar, vai diminuir? Aumentou. Diminuiu é inversamente. É assim que eu penso. Aumentou, aumentou diretamente. Aumentou, diminuiu inversamente. Só isso. Comparei cada dado com a pergunta separadamente. Tá certo? Exatamente assim. Feito isso, eu coloco os números, tá certo? E inverto os is. Quer dizer o quê? Onde está escrito i, que é inversamente, eu vou inverter. E aí eu chamo de multiplicar cruzado. Mas aí você pode fazer a conta do jeito que você quiser. Olha só, eu vou montar esse esquema. Dentro desse esquema, eu vou comparar. Aumentou, 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 diminuiu. Vou escrever diretamente, inversamente. Aonde tiver escrito inversamente, eu vou inverter e fazer a conta. Aí eu escolhi uma questão da UNB, uma questão antiga. Deve ter uns 4, 5 anos que caiu essa questão. Não é a questão mais difícil de regra de 3, mas é a maior que eu já vi até hoje. Tá certo? Então, olha bem. 20 operários cavam 400 metros de um poço em 15 dias de 8 horas. Em quantos dias de 9 horas, 15 operários, cuja capacidade de trabalho é 3 vezes a dos primeiros, poderão fazer 900 metros de outro poço, cuja dificuldade de cavar seja 3/5 da do primeiro? Muito bem. Vou montar aqui do lado para vocês. Não precisa de copiar. Presta bastante atenção, tá? É o slide, 318, tá certo? Não precisa de copiar mesmo. Tá aí todo resolvido para vocês, tá vendo? Ó? Só que eu que vou fazer isso com vocês agora, tá? Então, o que que eu tenho na questão? A pergunta é, em quantos dias? Então, vem cá, escreve para mim. Dias. Por exemplo, operários, vou seguir a ordem dali, ó. Operários, metros, horas por dia, capacidade de trabalho e dificuldade do trabalho. Tá certo? Então eu tenho operários, metros, dias, horas por dia, capacidade e dificuldade. Tá legal? Olha o que que eu vou fazer. Espera aí, não copia. Vou comparar cada dado com a pergunta separadamente. Então, operário. Quanto mais operários eu gasto, mais dias ou menos dias? Aumentou operário, eu diminuo os dias. Aumentou, diminuiu, operário é inverso. Esquece operário agora. Quanto mais metros para cavar eu gasto, mais dias trabalhando. Aumentou, mais metros, mais dias é diretamente proporcional. Esquece esses dois agora. Eu vou lá para horas por dia. Quanto mais horas por dia você trabalha, você gasta menos dias. Aumentou, diminuiu e inversamente. Quanto maior a sua capacidade de trabalho, você gasta menos dias. Aumentou, diminuiu e inversamente. Quanto maior a sua dificuldade do trabalho, quanto mais difícil é o seu trabalho, você gasta mais dias. Não é isso?
Aumentou, é diretamente. Tá vendo? Eu não preciso de colocar os números. Eu simplesmente comparei as grandezas. Então, elas vão ser diretamente se aumentar, aumentar. E vão ser inversamente se aumentar e diminuir. Aí eu leio o problema agora, coloco os dados e faço as contas. Olha só, 20 operários cavam 400 metros de um poço em 15 dias de 8 horas. Como não falou nada da capacidade, pode chamar ela de 1 e a dificuldade de 1, 100%, X, qualquer coisa. Tá certo? Eu chamo de 1 porque é mais fácil fazer conta com 1. Tá? Em quantos dias de 9 horas, 15 operários, cuja capacidade de trabalho é 3 vezes a do primeiro, 3 vezes 1, 3. Cavarão 900 metros de um outro poço, cuja dificuldade é 3/5 da do primeiro. 3/5 de 1 é o próprio 3/5. Tá certo? Aí o que eu escrevi lá? Invertemos aonde tem I. Então, o que eu estou olhando aqui? Ó? Onde tem I, eu vou inverter. Aqui eu escrevi I, então eu inverto. Sobe o 15 e desce o 20. Tá certo? Aqui tem I também, ó. Sobe o 9 e desce o 8. Sobe o 3 e desce o 1. Aí, como que vocês aprenderam isso na escola? Não copia ainda não. Na escola vocês fariam assim, ó. 15 sobre x, que é igual a 15 sobre 20, vezes 400 sobre 900, vezes 9 sobre 8, vezes 3 sobre 1, vezes 1 sobre 3/5. E aí resolvia isso daí, multiplicava e etc, etc. Eu faço o quê? Tá? Ao invés de fazer desse jeito, eu faço o que eu chamo de multiplicar cruzado. Como eu sou obrigada a fazer esse esquema de qualquer maneira, eu pego o próprio esquema e multiplico cruzado. Isto vezes todo mundo que está aqui embaixo. É igual a isto vezes todo mundo que está aqui em cima. Ou, se você preferir, x é igual a 15 vezes todo mundo que está aqui embaixo, dividido por quem sobrou. Eu faria isso aqui, ó, já direto, ó. 15 vezes 20 vezes 900 vezes 8 vezes 1 vezes 3/5. Dividido por quem sobrou. 15, 400, 9, 3 e 1. Simplifico o máximo que eu puder. Olha só. 15 com 15, 0, 0, 9 com 9. 20 dividido por 4 dá 5. Aí você pega este 5 e com esse 5, esse 3 com esse 3, 8 dias. Feito. Desliga. Desliga tudo. Tá frio demais aqui embaixo. Olha, tá resolvido para vocês isso lá no slide, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei aí. Muito bem.
Pode jogar lá para mim? Obrigada, Anderson. Muito obrigada. Não, pode pular, essa resolução está toda lá no slide. Pode sim, não tem problema não. Olha só, do jeitinho que eu fiz. Comparei cada dado, aí coloquei os dados. Aonde tem I, eu inverti. Passo a passo, tá vendo? Ó? Depois eu multipliquei cruzado. Ok? Questão para vocês, podem fazer. Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo 100 gatos comerão 200 ratos? Teve um aluno que falou comigo assim, depende da metade do gato, Valéria. Se for a metade de cima, come mais rápido. É igual a prova, né? Candidatos por vaga. Dá 3 candidatos e meio. Como é que você faz com o meio? Depende. Se for a parte de cima, pensa. Se for a parte de baixo, não pensa. Então, rezar para ser a parte de baixo da pessoa. Muito bem, posso fazer? Questão 24. Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. A pergunta é, em quanto tempo? Então, eu estou perguntando minutos, tá certo? Então, eu tenho minutos, gatos e ratos. Respondendo a pergunta de ontem que me fizeram, o TRT é para o Nordeste, tá certo? Eu tinha falado que era para a região do Sudeste, parte do coisa. Não, é para o Nordeste, tá certo? Então, ó, quanto mais gatos, eu gasto mais tempo ou menos tempo para comer os ratos. Rato é como se fosse trabalho. Então, quanto mais gatos eu tenho, eu gasto menos tempo para comer o rato. Então, aumentou, diminuiu, é inversamente. Ok? Muito bem. Quanto mais ratos na sala, eu tenho mais trabalho. Então, mais ratos, eu gasto mais tempo. Então, aumentou, é diretamente. Tá certo? Só isso. Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo 100 gatos comerão 200 ratos? Onde está escrito I, eu vou inverter. Sobe o 100, desce o 1,5. Multiplica cruzado. Ou seja, esse vezes todo mundo que está aqui embaixo, dividido por quem sobrou. 1,5 vezes 1,5 vezes 200. Dividido por 100 vezes 1,5. Aí, olha só. 0, 0. 1,5 com 1,5. Sobrou 1,5 vezes 2. 3 minutos. Ok? Gente, é o de lá? Não é o de lá? É o vento, não é o calor. É o vento que está vindo. Hã? Engraçado, é o vento. Não é possível que esse vento está vindo aqui, não. Acho que eu estou ficando velho.
Hã? Mas é estranho, ele está muito longe para o vento chegar aqui. Aqui, eu estou arrepiando mesmo. Pode jogar lá para mim no slide. Olha, galera, tá resolvidinho para vocês. Tá vendo, ó? Bonitinho para vocês. Tem outras questões aí para vocês resolverem, tá certo? Tem a questão 25, tem várias outras questões. Digitador, que é regra de 3 normal, enfim. Normal, normal, normal. Essa daqui que é da CESP, da Filomena, deixa eu ver se essa ou é a próxima. Não, é essa mesmo. Hoje é a questão 28, tá? Essa questão é da CESP. Está escrito assim: hoje, Filomena gastou 3 horas de trabalho ininterrupto para digitar 3/5 do total de páginas de um texto. E amanhã, Gertrudes deverá digitar as páginas restantes. Considerando que a capacidade operacional de Gertrudes é 80% da capacidade de Filomena, o esperado é que Gertrudes digite a sua parte em quanto tempo? Então, o que eu tenho? A pergunta é tempo, vou colocar aqui, ó, horas. Eu tenho capacidade de trabalho e tenho trabalho. Pergunta: quanto maior a capacidade de trabalho, eu gasto mais horas ou menos horas? Aumentou a capacidade, eu gasto menos horas. Então, aumentou, diminuiu, capacidade é inversamente proporcional. Esquece a capacidade. Quanto maior a quantidade de trabalho, quanto mais trabalho eu gasto, mais horas. Aumentou, aumentou é diretamente. Então, olha só. Filomena gastou 3 horas para digitar 3/5 de um trabalho com capacidade 100%, 1%, o que você quiser. Tá certo? Gertrudes deve digitar as páginas restantes. Então, ó, se eu fiz 3/5, faltam 2/5. Tá certo? Em quanto tempo, sabendo que a sua capacidade operacional é 80% da capacidade de Filomena? Se uma é 100, a outra então vai ser 80%. E aí o que vocês vão fazer? Foca só para mim aqui, ó, só na resolução, ó, onde está escrito I, eu vou inverter, sobe o 80 e desce o 100. E multiplica cruzado. Pode jogar só aqui para mim, André, só aqui. Vai dar o quê? 3. Coloca só aqui para mim, ó, fazer favor. Isto. 3 vezes 100 vezes 2/5. Dividido por quem sobrou. 80 vezes 3/5. O quinto tem em cima e tem embaixo. Eliminei. Tem um 3 aqui e tem um 3 aqui. Eliminei. Tem um 0 aqui, ó. E tem um 0 aqui. Eliminei. Vai ficar 20 dividido por 8. Pode continuar, ó. Por 2 dá 10. Por 2 são 4. Então vai dar 2 horas e meia. 2 horas e meia é o mesmo que 2 horas e 30 minutos. Resolução da questão de 28. Está aí para vocês. Podem copiar porque ela não está resolvida. Tá certo?
Muito bem. Aí tem outra solução, tá, gente? Tem outras questões. Eu coloquei a solução para vocês, tudo bonitinho, tá certo? Fizemos ontem, ó, deixa eu apagar lá. Fizemos ontem o problema das torneiras. Tá aí, nós fizemos essa questão ontem. Tem outras questões. Era aqui. Essa daqui, não. Qual que é? É, essa daqui, ó. Um avicultor afirmou que 2/5 dos ovos de sua granja eram do tipo extra grande, sendo o restante do tipo grande. Posteriormente, verificou-se que 1 em cada 8 ovos classificados como extra grandes era, na verdade, grande. E que 1 em cada 8 ovos classificados como grandes era, na verdade, extra grande. Do total de ovos que este avicultor produzia, a porcentagem de extra grandes era. Então, olha o que eu vou fazer. É a questão 32. Gente, essa é a aula cujo título é Matemática Comercial. Vou repetir para quem está acabando de chegar, tá certo? A aula que está no site chama Matemática INSS. Esse é o nome do arquivo, tá certo? Nesse arquivo tem todo o conteúdo visto nesse curso de matemática, desde o primeiro encontro com o segundo, o terceiro e o quarto encontro, está tudo nesse arquivo, tá certo? E esse é o slide 336. Ok? Então, olha só. 2/5 dos ovos da granja são considerados extra grande. O restante de 2 em 5 é o mesmo que 3/5 que são considerados grandes. Posteriormente, verificou-se que 1 em cada 8 ovos considerados como extra grande eram, na verdade, grande. Então, na verdade, 1/8 aqui, ó, é grande. Sobram 7/8 para serem extra grandes. E que 1 em cada 8 ovos classificados como grandes eram, na verdade, extra grandes. Então, o restante vai ser 7/8, porque 1 em 8 sobram 7, que são, na verdade, grandes. Eu quero o percentual de extra grandes. Então, eu quero isso daqui. Faz a conta junto comigo, ó. 7/8, copia ainda não, de 2/5. Mais quem? 1/8 de 3/5. Relembrando o último encontro, a nossa aula de ontem. Dia vezes. Então, vai ficar 7 vezes 2, 14 40avos, mais 3 40avos, num total de 17 40avos. Fazendo essa conta, né, multiplicando por 100, porque a resposta está em porcentagem, vai dar 42,5%. Ok? Pode copiar a solução, eu aguardo.